Olá, eu sou o Samir Morimoto e eu vou apresentar para vocês agora um desafio que é enviar um e-mail de maneira automática através de uma planilha Excel. Bom, mas você já deve ter visto diversos vídeos na internet e tutoriais, né, e blogs falando sobre isso, tanto em português quanto em inglês. A questão é que quando a gente vai implementar isso na prática, acontece o erro no envio do e-mail. Então, sempre que a gente vê o tutorial sempre dá certo, né? Por quê? Porque a pessoa que está escrevendo o tutorial escreve, tem o cuidado de verificar o e-mail, o endereço de e-mail que está sendo colocado para que o tutorial ocorra com sucesso. A questão é que na vida real, eu tenho que tratar os e-mails para os quais eu vou colocar na lista, né, para poder enviar de maneira automatizada. E aí que começa o desafio real. Então, primeiro eu tenho que conhecer a técnica e depois eu tenho que saber aplicar a técnica. E no momento de aplicar a técnica que acontece esses desafios. Então, aqui a gente está aprendendo junto, porque eu também sou iniciante em Power Automate, né? Já na verdade eu gosto de conhecer diversas tecnologias. Eu já vi o Flow, né? Na época se chamava Flow somente, há muito tempo, mas nunca precisei aplicar de maneira real. E dessa vez eu precisei aplicar. Né? Eu tinha um desafio, um problema para resolver e falei, já sei, me lembrei do Flow, né? Que agora se chama Microsoft Power Automate, dentro da plataforma do Microsoft Power Platform, e ali eu tenho os meus fluxos. Então fui criar um fluxo simples ali, que eu estou disparando ele manualmente, porque eu disparo uma vez por semana, né, ou o dia no momento que eu preciso vou lá e clico lá para ele executar. Então eu criei um fluxo de uso manual, né, para disparar manualmente. E aí esse fluxo faz o que? Ele vai lá, pega uma planilha Excel que tem uma lista, né, uma tabela com diversos, uma lista de e-mails. Eu carrego essa lista e a partir dessa minha fonte de dados eu vou fazer para cada item da tabela, para cada linha da tabela, eu vou enviar um e-mail. Então até aí tudo simples, tudo lindo. O problema é quando um item lá na minha planilha de Excel está com o e-mail escrito errado, porque o usuário lá no meu sistema ERP, no meu sistema CRM, ele alterou um e-mail, o cliente ligou e falou, olha, meu endereço mudou, coloca o endereço novo aí. Então o e-mail do cliente que estava funcionando, só que ele parou de usar aquele e-mail, passou um e-mail novo, ele ligou na empresa, o usuário lá interno foi e alterou o e-mail, colocou o e-mail novo. Porém, no momento de escrever este e-mail novo, ele colocou uma letra a mais, ou colocou uma letra a menos, ou colocou um espaço no e-mail, ou ou esqueceu de botar o arroba. Na hora de escrever lá, sei lá, o teclado dele falhou, não entrou o arroba. E ele não percebeu e gravou, e o e-mail ficou, o campo não tinha nenhum tipo de validação, né? Lá no CRM, lá no software de CRM de ERP, e aí gravou um e-mail inválido, né? E esse e-mail foi exportado para Excel, por exemplo, e aí vai me gerar problema na execução do meu fluxo. Então imagina um fluxo que está todo programado, tudo funcionando, porque sempre os meus testes foram com e-mails válidos, só que agora caiu um e-mail lá no meio, na lista, né, que é inválido. E aí o meu fluxo quebra, né, ele dá uma falha. E eu quero identificar essa falha e quero tratar essa falha. Então é disso que nós vamos tratar aqui literalmente, né? Falar sobre neste vídeo. Então, como resolver, né, como identificar e como resolver. Isso foi o meu maior desafio. Passei aí dias pesquisando porque eu não sabia como capturar isso. E agora eu estou gravando esse vídeo para que outros que têm esse mesmo problema possam aí solucionar de maneira mais rápida, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender aqui o fluxo agora. Eu tenho aquele capturado no Word só porque vocês vão ver daqui a pouco que eu abri até uma questão lá no grupo, né, na comunidade, para ver se alguém podia me ajudar e eu tive uma resposta semelhante a outras que eu já tinha visto em outras questões, mas para mim ainda não estava claro e eu continuei pesquisando e baseado na resposta que me deram, eu acabei fechando o raciocínio de outras coisas que eu já tinha lido e aí estou gravando esse vídeo então para mostrar. Então vamos lá. Eu estou disparando aqui o meu fluxo manual, que vai carregar uma lista, né, uma tabela que está dentro de uma planilha Excel.
E aí, para cada item, né, para cada linha dessa tabela, eu vou pegar lá o e-mail, os outros campos que tem lá na minha tabela, eu vou formar um e-mail que vai ser enviado utilizando uma conta minha da empresa, por exemplo. Poderia ser uma conta do seu Outlook, poderia ser uma conta do seu Gmail, né? Estou usando aqui a questão do Office 365, né, ou do Microsoft 365, porque eu estou pensando em uma solução empresarial, tá? Que é o meu caso aqui. Então, aqui está simples, né? Quando tudo está certo, quando a minha lista de e-mails não tem nenhum e-mail inválido, vai dar tudo verdinho sempre. Então, sempre vai funcionar isso. O problema é quando, né, aqui dentro da minha planilha Excel eu tenho uma linha ou várias linhas que estão lá com e-mails inválidos. Então, o que acontece aqui na prática? Quando esse fluxo é executado, ele vai executar lá item 1, né, ou seja, a primeira linha da minha tabela Excel, né, eu coloquei aqui que está ok. Né? Por que está ok? Porque quando eu clico aqui, né, no detalhe do e-mail aqui, né, dentro da minha interação, do meu looping aqui, se eu clicar aqui no e-mail, ele vai me mostrar o conteúdo. Então ele está falando, ó, você está enviando uma entrada, né, da linha do seu Excel lá, você está enviando um e-mail para endereço x@gmail, o destinatário para quem está indo, o assunto é tal, o conteúdo desse e-mail é tal, e aqui a saída, ou seja, o resultado do que aconteceu. Foi embora o e-mail. Aí o servidor de e-mail me responde alguma coisa. Essa resposta fica guardada aqui, ó, nesse campo saídas. E eu posso clicar nesse link, né, para poder abrir o arquivo e ver o que o servidor de e-mail respondeu. Né? É a saída dessa execução aqui do enviar e-mail. Né? Beleza, então eu preciso pegar esse resultado aqui para poder tratar, para saber se eu tive sucesso ou se eu tive erro. Por quê? No item 1, está me falando que eu tive sucesso, né? Que eu já sei porque eu cliquei aqui nesse botão. Quando eu vou para o item 2, está falando que eu tive sucesso. Quando eu chego no item 3, né? Então o item 1 aqui ele está me dando o detalhe aqui do output, né? Dos código 200, que é sucesso. E aí aqui eu estou executando a mesma coisa, cliquei aqui no detalhe, ó, o item 3, ele está me dando um bad request, ou seja, uma requisição inválida, né? Uma má requisição. Por quê? Porque o meu destinatário aqui ó, tem um espaço aqui. Ó. O usuário colocou um espaço lá, e aí o servidor de e-mail vai falar, viu, eu não consegui entregar para esse endereço e essa resposta está aqui dentro. Então eu preciso pegar essa resposta que aqui é de falha. Né? Então ele está falando lá o status code 400. E ele me dá aqui ó, error message, que é uma mensagem de erro, código da mensagem original que o servidor respondeu, né? Que é a mesma coisa que está escrito aqui. Ó, uma ou mais recipientes são inválidos. Né? Que está aqui. Ó, um ou mais recipients são inválidos, né? Are invalid. Né? Então esses caras aqui, se eu tiver vírgula, outro e-mail, vírgula, outro e-mail, vírgula, outro e-mail, né? Então todos eles têm que ser ok para retornar 200. Se um deles deu problema, né? Por isso que ele fala um ou mais, né? Um deles deu problema, no caso o próprio e-mail aqui que só tem um nesse caso, né? Então ele está falando lá. Então agora eu já sei que código 200 é sucesso, código 400 é erro, né? Um detalhe, se a gente olhar o corpo da mensagem toda aqui, ó, quando eu estou olhando na mensagem 200, né, ela não tem, né, o bloco, né, de código de erro. Tipo, poderia ter o bloco error e nada aqui dentro. Só que no código 200 ele não vem esse bloco de erro. O 200 ele só dá lá o cabeçalho e termina. Né? Ele não vem esse final desse bloco aqui. Então, o JSON, né, de resposta, o arquivo de resposta, o conteúdo do arquivo de resposta é diferente. Né? Quando é 200, o JSON ele tem um formato. Quando ele é 400, o JSON tem outro formato. E aqui que está a pegadinha. Né? Foi nisso que eu quebrei muito a cabeça para conseguir entender e como tratar isso de maneira diferente. Tá? E aí, a minha solução que eu trouxe aqui embaixo. Aqui é só para ficar didático, tá? Eu não vou usar todo esse monte de fluxo, esse monte de etapas aqui no meu fluxo. Né? Eu coloquei isso aqui para ficar didático mesmo, para que eu pudesse entender o que estava acontecendo, para
colocar isso nesse vídeo para deixar documentado, depois eu vou apagar isso aqui tudo e vou deixar uma etapa só com o que eu preciso. Tá? Então aqui é realmente para ficar didático, para que qualquer um consiga ler isso aqui, interpretar e entender o que está acontecendo. Que essa foi a minha maior dificuldade, até na pesquisa em documentação e nos próprios fóruns lá da comunidade. Tá? Então o que a gente vai usar como solução? Que é o que todo mundo fala nas respostas. Usa um compose, né, que é para poder interpretar aquela saída, e usa um output, ou seja, para capturar a saída da etapa anterior. Tá bom, só que o pessoal só respondia isso, usa um output, né, dentro do compose, mas não explicava como utilizar isso, né? Não conseguia entender. E aí eu pegando um pedacinho de uma resposta de outra, uma imagem de uma resposta, uma imagem de outra, eu fui montando o raciocínio, né? E aí falou, é dessa maneira então que o pessoal está capturando, né? Nessa resposta. Nessa outra resposta estão capturando dessa outra maneira. E aí eu estou juntando essas respostas para obter a minha solução aqui. Então agora que a gente entendeu isso, qual que é a minha solução então? Quando eu envio o e-mail, eu tenho aquela resposta que é a minha saída. Então eu tenho um compor aqui, né, que é uma operação de dados. E aí eu vou pegar essa função compor e dentro dela eu vou pegar um output, né? A função output. Então a função output faz o que? Ela captura a saída de algum lugar, né? No meu caso da minha etapa anterior. Então eu quero pegar a saída da minha etapa anterior e apresentá-la aqui. Quando a gente olha a imagem aqui, pô, tá fácil, né? Lá a etapa anterior estava escrito saídas, é só eu vir aqui escrever saídas. Seria bom se fosse assim fácil, mas não é. Por quê? Porque se eu escrever saídas, não vai dar certo. Eu tenho que capturar o objeto de saída, é diferente, que é aí que está a pegadinha, como é que eu capturo esse objeto. Né? Então vamos lá para dentro do fluxo agora para entender melhor essa minha resposta aqui. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho a minha fonte de dados, para a gente poder entender o que vai acontecer lá dentro do fluxo. Então, a minha fonte é o quê? A minha tabela de Excel. Então, na minha tabela de Excel, eu tenho lá uma coluna, que é a minha coluna de e-mail, e aí eu tenho o e-mail. Está repetido várias vezes, porque eu estou fazendo justamente o teste com o e-mail válido e inválido. Então, essa minha primeira linha aqui, ele é um meu e-mail válido. Tá? Essa minha segunda linha, a estrutura do meu e-mail está errada, porque ela tem uma letra M aqui a mais, tem 3 M's, né? Ó. Samir MMM, né? Então essa linha aqui, ele tem que dar um erro nessa linha. Aí depois ele repete, mesma linha tá ok, né? Desculpa, essa linha aqui está errada porque ela tem um M a mais. Essa outra linha aqui, ela também está errada, só que ela tem um espacinho aqui, né? E depois eu coloco o e-mail válido novamente, só para ver se ele vai, depois dar um problema, se ele vai continuar, né? Se eu tivesse mais e-mails válidos para baixo, ele continuaria. Então eu tenho dois problemas distintos aqui. Aqui eu tenho teoricamente, né, um e-mail válido, só que ele está errado porque ele tem uma letra M a mais, né? Porém, o servidor de e-mail não sabe que ele tem uma letra M a mais ali. Ele vai mandar o e-mail e depois, né, o servidor de destino vai falar, olha, eu estou te respondendo que esse e-mail aí eu não conheço. Então ele vai retornar um erro para o servidor que enviou, né, para o serviço que enviou. Só que isso não vai para o Power Automate, essa resposta não chega, né, porque ela para lá no Exchange ou lá no seu provedor de e-mail. Então essa resposta de erro bateu no servidor de e-mail. Agora, essa terceira linha aqui, esse cara dá problema. Por quê? Porque aqui o e-mail, realmente, a estrutura do e-mail está errado. Tem um espaço ali no meio. Então, o Exchange não consegue enviar o e-mail. Né? Por quê? Porque esse e-mail está errado. Não tem como fazer a saída dele. Né? Então, o próprio serviço aqui do Power Automate, quando ele está conectado lá no Exchange do Office 365, ele já vai responder esse erro e não vai mandar o e-mail. Né? Então eu tenho erros diferentes aqui. Aqui o e-mail é enviado, só que ele recebe uma resposta de olha, não consegui entregar porque esse e-mail não existe. E aqui é diferente. Aqui é não consegui enviar. Então são coisas distintas. É este caso aqui,
né, que a gente quer tratar nesse vídeo, tá? Então vamos entender este caso aqui. Beleza. Então eu vou minimizar e aqui eu estou dentro do meu Power Automate aqui nessa guia. Pode ver que eu até deixei todas as minhas guias abertas aqui, ó, para mostrar quanto tempo eu levei pesquisando e abrindo e indo e voltando e lendo. Então, realmente, pessoal, uma coisa que parece tão simples, a gente realmente tem que pesquisar e entender como é que funciona a ferramenta para poder utilizá-la da melhor maneira possível. Então, a minha solução aqui, que eu quero é o quê? Entendendo aqui que eu estou enviando um e-mail, né, através de uma lista aqui de Excel. Eu não vou clicar aqui, senão vai mostrar a minha pasta onde está armazenado ali dentro do meu servidor o arquivo, né, lá dentro do meu OneDrive. Lá, eu não quero mostrar o caminho da minha pasta real. E aqui eu estou então compondo o e-mail que vai para o meu destinatário, lá de acordo com aquela planilha Excel que vocês viram, com o e-mail, o assunto. Aqui eu estou falando lá que é o meu texto, né, formatado bonitinho, como HTML, maravilha. E se eu parasse aqui e desse lá um salvar e enviar, ele iria funcionar bonitinho, desde que todos os e-mails da lista estivessem ok. Só que como eu provoquei um problema lá, né, eu vou dar um salvar aqui e vou dar um testar para vocês verem o fluxo em execução, né? Então deixa ele acabar de salvar lá, ele está salvando. Às vezes ele dá uma demoradinha, tem hora que é instantâneo, tem hora que ele dá uma pensada, beleza, está salvo, pronto para teste. Vamos testar. Eu quero testar manualmente, testar, aí ele vai começar a processar o fluxo, fluxo de execução. Maravilha, está executando já. Vou dar um concluído, ele vai passar para a aba de execução para eu ver o fluxo acontecendo. Maravilha, ele já apitou aqui já para mim falando que bateu lá no meu servidor de e-mail e retornou já um erro, né? Falha na ação enviar um e-mail. E aqui está vermelhinho falando que aconteceu um erro. Maravilha, vou ver o que aconteceu aqui dentro. Então, como eu havia dito lá, para o item 1, se eu vier aqui no enviar e-mail, eu tenho meu destinatário, meu e-mail correto, ou seja, esse e-mail foi disparado. Se eu vier aqui, ó, clique aqui para fazer o download, ou seja, para ver o resultado que o servidor respondeu, ele vai me dar aqui, ó, um JSON com status code, né, de 200. E note que como ele é sucesso, ele não tem um body aqui, né, falando assim, sucesso, né, é simplesmente o código aqui que já significa o sucesso. Vou até deixar ele aqui do lado. Vou voltar na execução do fluxo, vou para o próximo. Aí o próximo, esse cara aqui são 3 e-mails, são 3 M's, aliás, né? Eu sei que esse e-mail é errado, mas se eu clicar aqui no download, ele vai me dar sucesso também. Por quê? Nesse momento, ele não sabe que o que o Exchange recebeu de resposta. Então, ele tá, simplesmente ele falou, ó, o Exchange envia aí esse e-mail, né? Pum, o Exchange enviou, porque ele acredita, né, que esse endereço de e-mail aqui é verdadeiro. Então, se eu coloquei uma letra errada aqui no meio, eu não estou conseguindo tratar isso aqui nesse fluxo. Eu tenho outro fluxo que trata essa resposta, tá? O retorno que o Exchange recebe. Maravilha, então eu vou para o próximo. Aí o próximo, ele está me falando, olha, bad request. Então ele já está me falando aqui em cima, né, que esse aqui deu problema. Então se eu clicar aqui no download, ele vai me falar, ó, status code 400. Então, se é status code 400, eu continuei lendo, tem lá um cabeçalho com uma porrada de coisa, tal, e começa aqui um body, que é o retorno, lá, ó, status 400, qual que foi a mensagem que está aqui, igualzinho que eu coloquei lá no print. Então, eu consegui entender o que está chegando de resposta aqui, né? Tá bom. Só que aí, se eu for para a próxima é sucesso, né? Que aí é o meu e-mail verdadeiro de novo. Beleza. Consegui entender que o meu problema está no 3 aqui, certo? Então eu vou minimizar aqui e vou voltar lá para o começo, só para a gente entender o que vai acontecer aqui embaixo agora. Bom, eu preciso capturar esta saída, né? Como é que eu capturo essa saída? Aqui em Get Output, né, que eu renomeei aqui, dei esse título,
eu simplesmente criei uma composição. E essa composição realmente está capturando aqui, ó, o conteúdo desse cara aqui, ó, né, dessa saída. Você fala, nossa, pô, que simples, né? Está capturando. Né? Como é que eu fiz para ter essa captura que a gente vai ver daqui a pouco? Maravilha. Então aqui eu tenho todo o conteúdo desse carinha aqui, né? Ou seja, eu tenho todo esse conteúdo aqui, né? Aqui dentro. Ou seja, capturou e o que eu estou te devolvendo, o que eu estou te apresentando? Ele mesmo. Então eu capturei ele e estou te devolvendo ele mesmo. É isso que o getOutput fez, certo? Aí você fala, pô, mas não quero todo aquele texto, eu quero só um pedaço daquele texto, só uma parte daquele JSON. Então eu capturei essas partes de duas maneiras, de acordo com várias soluções que eu encontrei aqui nas respostas dos grupos e blogs e tudo mais. Então a primeira resposta que eu encontrei foi essa técnica aqui, que é o quê? Dentro do getOutput, eu consigo capturar somente um campo dele, ou seja, o 200 aqui, ó, é justamente o status code. Então, o status code retornou o valor 200. Então, esse cara aqui foi capturado aqui. Ó. Então, usando o output, né, com uma passagem de parâmetro de um campo específico, eu consegui capturar o valor daquele campo. Né? Então, beleza. Aqui eu fiz a mesma coisa, né? Peguei também o status code. Você falou, pô, mesma coisa, funcionou, né? Só que usando uma técnica diferente. Também usando o compose, também usando o output. Só que a gente vai ver lá no código-fonte que a técnica utilizada do lado esquerdo é diferente da técnica utilizada do lado direito, tá? Bom, eu falei, bom, consegui pegar o status code que está ali em cima, que é a primeira linha. Aí eu falei, bom, agora eu preciso pegar ah, um parâmetro que é um nó, né? Aí fala, como assim um nó, né? Aqui, ó, tá lá, ó, clique aqui para fazer um download. Já ficou diferente. Aqui ele me retornou o valor do campo. Aqui ele está me retornando de novo o clique para fazer o download. O que é isso? Se eu clicar aqui, ó, ele está falando, estou te retornando nada. Como assim me retornando nada, né? Estranho. Se eu vier já do lado de cá, nesse outro body, ele está me retornando o quê? Um erro, né? Por que ele está me retornando esse erro? Porque quando a gente está falando da minha saída aqui em cima do e-mail, quando a gente está falando do e-mail aqui, ó, que a saída dele é sucesso, né? Lembra do sucesso? Ele não tem body, ó, ele tem header, mas ele não tem body. Ó. Por isso que quando eu bato aqui, ele fala assim, eu estou procurando o nó do body, né, para poder capturar o texto do erro. Aqui, usando a primeira técnica do lado esquerdo, ele não retornou nada, porque ele não encontrou o body. Né, ele retornou um branco aqui, né, como se fosse um nulo. Já essa outra técnica também retornou um erro, porque ele também falou, olha, eu não encontrei o body aqui, ó, dentro do output. Né? Então é diferente a técnica, você vê que aqui não é legal, porque aqui ele está usando uma técnica que ele traz como se fosse persistente, vamos dizer assim, né? Um campo persistente na saída. E aí ele fala, ó, não encontrei, estou te retornando que eu não encontrei o campo persistente que você pediu, certo? Então, se eu continuar a sequência, aqui também ele vai falar que não retornou nada, né? Porque se eu não encontrei o nó, muito menos um subnó, um nó dentro de outro. E se eu não encontrei um nó, nenhum nó dentro de um nó, obviamente eu também não vou conseguir encontrar o campo dentro de um subnó ou um campo dentro de um nó. Né? Então ele não encontrou. Nossa, está confuso isso, hein? A gente vai ficar mais claro na hora que a gente vê o código fonte. Então, por que o primeiro, né, aqui ele retornou tudo? Porque ele retornou o bloco todo, o campo de saídas, sem nenhum parâmetro. Por que aqui ele retornou o 200? Porque ele encontrou o campo aqui status code, né, que é a primeira linha. Então, por isso que funcionou o primeiro aqui, ó, aqui também retornou. Por quê? Porque o campo status code existe. Beleza, então agora que a gente conseguiu ver rodando, né, a solução rodando, isso é quando dá tudo ok, né? Se eu for lá no campo de falha, que é o 3 aqui, né, o resultado é diferente, né? Então aqui ele está me falando que, olha, eu não consegui
pegar a saída aqui do output, né? Não satisfez. E daqui para baixo não satisfez nada, né? Porque eu desmarquei a opção de executar caso tenha falha. Então vamos até mudar isso daí já. Fechar, voltar. Vamos dar um editar aqui. Aplicar a cada. E aqui eu tenho que executar mesmo quando o envio do e-mail der problema. Ficou faltando isso. Que inclusive é outra coisa que eu tenho que explicar nesse vídeo. Eu vou dar um concluir aqui. Primeiro vamos executar, que é mais fácil ver acontecendo para poder explicar. Salvar, salvou, testar manualmente, testa, fluxo concluído, ele vai executar novamente, vai dar o erro de novo. Beleza, deu erro. Então se eu for lá, o próximo com falha aqui, no 3, então o que aconteceu aqui? Ó, ele retornou lá o 400, que deu a falha. Se eu olhar aqui, ele retornou 400 e retornou 400, certo? Se eu olhar aqui, ele trouxe aqui o body, porque ele encontrou o body, porque o 400 tem o body. E se eu olhar aqui, ele encontrou o 400 que tem o body. Então, se eu voltar na anterior aqui, ó, na 2, que teve sucesso, ele falou, eu consegui enviar o e-mail, só que aqui eu não encontrei body e aqui eu não encontrei body, porque o retorno, né, não existe o body. Então, ó, a minha linha de raciocínio aqui é o quê? Quando eu tenho o código 200, tá ok, segue a vida, eu não preciso fazer nada. Quando eu tenho o código 400, eu quero capturar o body e aí guardar esse body em algum lugar, guardar as informações dos erros em algum lugar para poder fazer algum tipo de tratamento que vinha depois. Então esse era o meu desafio, conseguir capturar essa saída para fazer um tratamento. Qual que é a minha melhor técnica de tratamento aqui nesse caso? Né? Utilizar a técnica da esquerda. Por quê? Ele me retorna tudo verdinho, né? Ou seja, tudo sucesso, tanto quando eu consigo enviar o e-mail, como quando eu não consigo enviar o e-mail, quando ele retorna 400, porque aí eu consigo capturar exatamente o código 400, o nó do código 400, que é o erro, quais são a mensagem de erro, qual é o conteúdo dessa mensagem de erro. E aí aqui eu peguei o subnó, ou seja, dentro da mensagem de erro, eu tenho aqui, ó, código, mensagem. Aí eu tenho um subnó aqui, ó, que é o error. Aí esse error tem mensagem, código, descrição do código, né? E aqui a mensagem original que o servidor devolveu. Então tem um subnó aqui. Então aqui eu estou falando, olha, eu quero ver o resultado do subnó. Então aqui eu só tenho o conteúdo do subnó, tá vendo? E aí, por último, eu quero pegar somente o resultado da mensagem, né? Que é a mensagem que ele apresenta quando ele fala deu erro, eu quero saber que mensagem de erro que foi aquela. Então, ó, capturei somente a mensagem. Então, essa técnica aqui é legal, né? Por quê? Porque ela retorna sempre tudo verdinho. Quando eu estou numa mensagem de sucesso, né? Pegar lá a mensagem de sucesso, aqui ele dá ok, só que aqui ele estoura um monte de erro, porque ele não conseguiu encontrar os campos que são persistentes. Tá? Então vamos entender esse negócio de campo persistente agora. Se eu fechar, então, fechar. Antes de voltar, explicar aquilo que eu fiz, que eu vim aqui no compor, cliquei no cantinho e falar executar mesmo com falha, né? Então, voltar no editar agora, você viu que quando eu marquei aquela opção, ele rodou as etapas abaixo. Então, o que isso significa? Olha, eu estou falando aqui, envia um e-mail, beleza, vou enviar. Aí eu envio o primeiro e-mail, segundo e-mail, terceiro e-mail, pum, deu erro. Aí ele continua, quarto e-mail, quinto e-mail e vai embora, até chegar no último.
Aí, para cada execução dessa, ele fala assim, ó, primeiro e-mail, sucesso. Aí ele vem para baixo. Ele fala, bom, a etapa anterior teve sucesso, vou pegar a saída da etapa anterior. Segundo e-mail deu sucesso, vou pegar a etapa anterior. Terceira saída, deu erro. Aí a etapa de baixo não acontece. Ele não executa a etapa de baixo porque a anterior deu erro. Então, para forçar a captura a continuação do fluxo, mesmo que a etapa anterior dê erro, então eu tenho que vir na etapa de baixo, clicar nesses três pontinhos e falar assim, ó, configurar a execução depois. Ou, em alguns lugares, né, você pesquisar em inglês isso, é esse cara aqui do run as, né? Então ele chama isso de run after, né? E aí eu tenho que vir e falar assim, olha, eu quero executar mesmo depois que aconteça o problema na etapa anterior. Que é essa mensagem aqui que eu não tava, primeira coisa que eu não estava conseguindo entender era isso, ele estourava o erro, eu não sabia como continuar. Então a resposta é essa, você tem que continuar o fluxo mesmo dando erro na etapa X que você está. Então eu quero continuar, então na etapa de baixo eu falo, olha, na etapa de cima eu quero que rode essa de baixo. Quando ela for bem sucedida, eu também quero rodar essa etapa de baixo quando a anterior for mal sucedida. Mesmo que ela dê falha, eu quero rodar a etapa de baixo. Né? Nesse meu caso é importante porque eu quero capturar a resposta da etapa anterior. Então eu sou obrigado a marcar as duas opções. Beleza. Então, quando isso ficou claro, agora eu vou escrever o meu output. Então, esse output aqui, ó, ele está falando, olha, é saída. Tá bom, muito simples, né? Você está vendo escrito saída aqui, né? Quando ele estava na fase de execução lá, que era a saída, então eu vou vir aqui e vou escrever saídas. Só que se você escrever saídas aqui, ó, saídas, saída, então só tem que aprender a escrever, né? Der um enter, ó, ele escreveu o texto saídas, ele não pegou um objeto de saídas. Como é que eu faço isso então? No momento que eu clico aqui dentro, ó, ele abre uma caixa aqui de seleção, onde eu vou pegar o conteúdo dinâmico, ou seja, o conteúdo de uma etapa anterior, da etapa que eu estou aqui, de uma variável, ou seja, esse conteúdo dinâmico é referente a esses objetos todos. Então, ele está falando, ó, lá da tabela do Excel, você tem todos os campos aqui para pegar. Lá da execução manual, que é o primeiro botãozinho aqui, ó, você tem todas essas ações que você pode capturar dele. E vai embora. A lá do aplicar a cada, ou seja, dentro desse looping todo aqui, ó, você pode capturar o item atual. Então, o que eu estava entendendo? Que o meu item atual era essa etapa, e não é. Pode ver que a etapa do e-mail, do enviar e-mail, ela não está nessa lista dinâmica aqui. Ó. Não existe esse objeto aqui. E é aqui que está a pegadinha. Eu, eu, como acho que a grande maioria das pessoas já gastou um tempão tentando localizar esse objeto para poder capturar e não consegue. Por quê? Porque ele não aparece na lista. Aí a única forma que a gente tem é o que? Usar a expressão. E aí na expressão eu tenho várias funções aqui, funções de dados, funções de cadeia de caracteres, ou seja, de texto, né? Se eu clicar em ver mais aqui tem uma porrada, concatenar, listar, pesquisar, fazer trim, né? Tirar espaço em branco. Então, tem uma porrada de função de texto, não é isso que eu quero. Aí tem uma porrada de função lógica, if, or, também não é isso que eu quero. Aí tem função de conversão, JSON. Pô, aqui já me dá uma luz do fim do túnel. Talvez se eu usasse alguma coisa de JSON, eu poderia tratar esse JSON aqui. Foi o que eu imaginei de início, que eu tentei fazer. Pô, não ficou, não deu certo, não era essa a ideia. Bom, aí foi embora. Tentei pegar esse string value, achando que era alguma coisa nesse sentido. Também não é, porque aqui eu vou tratar uma string de texto, não capturar o objeto. Então, não era também. Então, eu fui tentando entender isso aqui, né, essas funções. E aí, eu cheguei nessa função aqui que é o outputs. Né? E aí, esse output, né, pensei, pô, no meu caso aqui, minha plataforma está em inglês, em português, mas poderia estar em inglês. Eu falei, bom, output, saída, deve ter alguma coisa a ver, é esse cara. Tentei usar, mas não sabia como usar ele direito.
E aí fui para pesquisa e pesquisando e lendo os blogs. Então aqui realmente é essa função que a gente precisa. Então quando a gente clica aqui, ele traz lá outputs. Tá bom. Outputs do quê? É isso que ele está perguntando. Você quer fazer a saída do quê? Do que você quer pegar a saída? Aí volta para o primeiro problema. De alguma coisa dinâmica. Mas cadê aqui o, o e-mail? Não tem o e-mail aqui. Então não tem como eu capturar. Né? Aí eu falei, putz, e agora? O que eu vou botar aqui dentro? Eu não sei. E aí, na minha pesquisa, vai para lá e vem para cá, eu entendi, de acordo, por exemplo, com esse fluxo aqui, ó, que ele fala, ó, eu quero fazer um output do meu carro, né? Aí eu falava, pô, mas meu carro, o que é meu carro? Não, meu carro não, meu card, né? Meu cartão. Aí, cadê o cartão aqui? Aí eu procurava, não conseguia achar esse tal desse cartão. Eu vi que eu tinha o meu cartão aqui em cima. Aí eu falei, pô, meu cartão tá aqui, né? O objeto anterior, que fazendo aí uma analogia seria o meu e-mail lá em cima, né? Aí eu falei, pô, mas o cara conseguiu colocar o meu cartão aqui. Por que eu não consigo colocar o meu e-mail, né? Esse cara aqui. Aí eu falei, pô, tentei escrever lá, né? Mas não sabia o que escrever, não sabia se eu tinha que escrever o texto do jeito que estava aqui, como é que era. Aí continuei pesquisando, aí eu encontrei esse outro cara aqui, ó, que aí ele mostra, né, com um detalhe que ele fala, olha, o nome da etapa vem para dentro do outputs. E aí ele descreve aqui um detalhe importante. Se o nome da sua etapa tem espaço, você tem que colocar underline aqui, né, o underscore no nome, para ele entender que esse objeto aqui, né, que você quer. E tem que ser entre aspas simples. Beleza. Aí que eu descobri esse cara, eu vim aqui e falei, olha, eu quero pegar essa etapa aqui, ó. Então eu venho aqui e coloco lá aqui, enviar underline underline e-mail underline abre parênteses V2 fecha parênteses. E aí fecha parênteses do output. Tudo isso aqui tem que estar entre aspas simples. Beleza. Aí eu venho aqui e dou um OK. Quando eu faço isso, ele coloca aqui, ó, função outputs. Falei, Samir, ficou diferente desses saídas aqui. Realmente, no momento em que a gente está escrevendo a expressão, dá um OK, coloca ela aqui, ele fica com o nome da função aqui, ó, né? E aqui o conteúdo dela. Depois que você salva, se ele salvar, beleza, ele continua como outputs. Quando você executa o teste, ele vai para a tela de execução. Quando você volta para cá, ele troca isso aqui para saídas. No meu caso aqui, vamos ver, talvez ele dê até um erro, porque eu coloquei duas vezes aqui, né, a entrada. Não sei se ele vai conseguir entender que é para processar duas entradas. Não fiz esse teste. Ó. Beleza. Vou clicar aqui. Olha lá, ele colocou uma entrada. Não sei se ele processou duas vezes. Enfim, vamos fechar e vamos voltar. Vou clicar lá para entrar na edição de novo. Olha lá, ele trocou aqui já, tá vendo? Ele atualizou. Então, quando você vai e volta, ele atualiza o nome da função, ele entende que é o objeto, e aí sim ele mostra ó, o objeto do e-mail, você quer pegar a saída dele. E aí ele coloca aqui a função saída. Então você vê que não é algo tão trivial assim. Você realmente tem que parar, entender, que nem eu explicando, mostrando agora. Putz, maravilha, a coisa mais clara do planeta. Só que quando o objeto não está aqui para você clicar nele, a gente tem que queimar um pouco de neurônio aí para tentar entender, saber de onde que vem para onde que vai. Agora, daqui para frente é só deslanchar, né? Porque eu falei, bom, eu entendi agora que eu quero usar a função outputs. Coloquei o objeto lá entre parênteses, trouxe o objeto todo. Só que aí, como é que eu capturo só um campo daquele objeto?
que é o código do status. Aí é a mesma história, né? Eu venho aqui, falo que eu quero um outputs, abro parênteses, aí eu venho aqui, escrevo tudo aquilo lá, né? Enviar, underline, underline, e-mail, underline, parênteses, v2, fecha parênteses, do ok. Beleza. Só que dentro desse objeto aqui, qual que era o campo que eu queria? Era o status code, né? Que é esse campo aqui. Então eu vou copiar esse campo aqui e vou voltar aqui. Eu tenho que clicar nele para ele aparecer aqui, tá? Se clicar na frente, ele acha que você quer começar uma função nova lá e tal, tá? Então eu vou vir aqui e vou falar, olha, eu quero colocar um ponto de interrogação. Que eu tô falando, eu estou te passando um parâmetro. E aí esse parâmetro vai estar aqui, ó, entre colchetes, que é o nome do campo. E a aspa, porque é um texto, que é o campo que eu quero. Vou dar um atualizar. Você viu que eu cliquei lá na frente, né? Aí ele ficou doidão lá. Lá, beleza. Aí agora sim, ó. Então tá aqui, ó. Ele atualizou lá. Tá aqui, bonitinho. Então, se eu salvar, executar, testar, esse cara vai ser atualizado e vai virar o nome do campo. Então, se eu passar o mouse aqui, ó, olha lá, outputs, enviar um e-mail, é a mesma coisa do que eu acabei de escrever aqui, ó, certo? Para vocês entenderem. Outra maneira de ver esse conteúdo aqui é clicar nesses três pontinhos, depois de pronto, né? Clica aqui, ó, código de espiada, ou espiar o código, né, em inglês. Então, o que eu escrevi lá dentro do campo foi justamente isso aqui, ó, né? Essas outras coisas aqui é o JSON que a ferramenta colocou. Mas o comando, né, a função é outputs, o nome do objeto, ponto de interrogação, o nome do caminho, né, interno da minha estrutura do JSON. Então, como eu estou na raiz do JSON, o campo, então eu coloquei direto o nome do campo. Se eu pegar aqui, eu quero pegar o nó, que é o body. Lembra quando dá o erro lá do 400? Eu tenho um body. Como é que eu capturo o body? Mesma história. Então, se eu vier aqui, ó, eu tenho lá um outputs, ponto de interrogação, eu quero ver o body inteiro. O nó do body inteiro. Você fala, ah, beleza, entendi. Ah, mas dentro do body eu tenho um outro nó, né, um subnó. Então, como é que eu vejo? Mesma história. Eu venho aqui e falo, olha, eu quero ver o output do objeto, dentro dele eu quero ver, dentro do JSON, o body, né? O bloco do nó do body. Dentro do body eu tenho um outro bloco que se chama error. Então eu quero ver o bloco de error inteiro, né? Todos os campos que estão dentro do bloco de error. Ah, não, mas eu quero pegar somente um campo que está dentro do bloco de error. Então, eu vou espiar de novo aqui. Então, eu estou falando, pego o objeto de saída do e-mail, passa um parâmetro para ele, eu quero o node body, dentro dele o node error, dentro do node error o campo message. E aí eu capturo somente a mensagem. Então, você vê que agora eu tenho todo o meu raciocínio fechado. Aí do meu lado direito aqui, qual que é o raciocínio? A mesma coisa, né? A diferença é que, se eu parar o mouse aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho o ponto de interrogação entre colchetes. Então, se eu der um botão direito aqui de novo, espiar, a estrutura do campo, do código aqui, ó, é diferente, tá vendo? Olha esse final aqui, ó. Você fala, pô, Samir, mas esse da direita ele é mais fácil, né, de entender. Porque eu estou falando, ó, o objeto do e-mail, pontinho, o nome do campo. Se eu ver o de baixo, mesma coisa, objeto, pontinho, body. Se eu ver o próximo, o body, né, em inglês. Body, que é o nosso portuguesado, né? Espiada de novo, eu tenho lá body, ponto, error. Aqui eu tenho colchete, abre, aspa, body, barra, error, fecha aspa, fecha colchete, né?
Então visualmente é bem mais complexo, né? E tem interrogação aqui antes também. Aqui é só objeto, pontinho, nome, pontinho, nome, pontinho, nome, pontinho, nome, pontinho. Então é mais fácil a leitura. Porém, vocês viram lá que o resultado é diferente. Por quê? Porque esse pontinho, alguma coisa, eu estou falando, né, em programação, que esse cara aqui é um campo persistente, né? Ou seja, o campo é obrigatório, entre aspas, vamos dizer assim, ele tem que existir para que o código execute com sucesso. Se o campo não existe naquele objeto, ele me retorna um erro. Aqui não, aqui ele está me passando por parâmetro, ele funciona de maneira diferente internamente no Power Automate. Então ele fala, estou te passando esse parâmetro, se você não encontrar, né, beleza, você me retorna nulo. Né? Aqui não, se ele está falando, se você não encontrar, você me devolve um erro falando que você não encontrou, para que eu trate, para que eu faça alguma coisa com isso. Né? Então, no meu caso, nesta minha necessidade, essa solução do lado esquerdo aqui é melhor. Né? Por quê? Porque não vai ficar me retornando erros dos e-mails com sucesso, porque o meu objetivo aqui é um monte de e-mail com sucesso e uma meia dúzia ali que o usuário escreveu e-mail inválido. E aí, então eu vou ter um monte de valores nulos aqui e eu só vou ter valores quando nessa meia dúzia de e-mails que retornar código 400. Tá? Bom, e aí depois disso eu vou tratar, vou pegar o código 400 e vou fazer o quê? Vou atualizar a minha planilha de Excel. Vou falar, olha, quando você encontrar um código 400, vem aqui na planilha de Excel, no caso desse carinha aqui, e fale, olha, foi enviado e-mail? Aí eu quero que ele escreva aqui, não. Né? Então eu vou colocar aqui, inválido. Estrutura inválida. Então, melhorar aqui, vamos colocar e-mail com estrutura inválida. E-mail com estrutura inválida. É isso que eu quero que ele fique no status aqui. E aqui eu quero o código da mensagem que veio lá do Power Automate. Então é isso que eu quero que ele preencha aqui. Né? Então isso fica para um outro vídeo de solução. E aqui vocês viram que apareceu uma mensagem. Não fui eu que escrevi isso aqui, né? Ele escreveu de maneira automática. Por que ele escreveu esse texto aqui? Porque eu tenho um outro fluxo que quando chega um e-mail para mim avisando, né? Se eu for lá no Outlook enviar um e-mail para o x@gmail.com, ou seja, esse e-mail não existe porque tem um espaço lá, vai dar um erro. Então o meu Exchange vai receber uma resposta de erro e vai mandar isso para o meu Outlook. Então o meu Outlook vai chegar lá, olha, e-mail inválido, tal, tal, tal. Então o que eu fiz? Eu criei um outro fluxo que toda vez que bate esse e-mail de resposta lá no Exchange, né, e ele manda isso, né, teoricamente, vamos falar assim, para o meu Outlook, o Power Automate faz o que? Opa, chegou uma resposta de inválido aqui no Exchange. Então ele vem aqui, pesquisa a minha planilha de Excel e atualiza. Fala, não foi possível entregar a mensagem porque esse e-mail Samir com 3 M's não existe. Né? Então eu tenho um outro fluxo que faz esse trabalho para mim. Beleza, pessoal? Ficou um vídeo longo aí, porque é para ser um vídeo didático mesmo. Espero ter sido claro aí na explicação. Caso não esteja tão claro assim, coloque aí no comentário que você ficou com dúvida. Por favor, explique tal parte ou faça um vídeo mais curto. Eu fiz esse bem detalhado mesmo, que foi todo o meu processo de raciocínio, de pesquisa, de aprendizagem, que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima.